Queridos, uma boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, trazer uma mensagem curta e objetiva e, ao mesmo tempo, um ensinamento. Ensinamento este que muitos têm dúvida. A Bíblia diz que virão dias em que os escarnecedores irão dizer: aonde está o teu Deus? Que viria buscar a igreja, ou então que morreu na cruz. Que Deus é esse que morreu na cruz? Então eu quero fazer a leitura de um texto aqui e falar algo da parte de Deus para você, neste momento, que se encontra no livro de João, capítulo 19, o versículo é 28. Vejam o que diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixaram num caniço de isopo, e chegando à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Muitas pessoas questionam ou têm dúvida de que Jesus morreu na cruz. Qual foi o Jesus que morreu na cruz? Porque Jesus tinha duas naturezas: natureza divina e natureza humana. Então, por que duas naturezas? Porque ele foi concebido pelo Espírito de Deus em uma mulher humana, a parte divina, o Espírito, e a parte humana de Maria. Então Jesus fez toda a obra do Senhor, toda a obra que o Pai o enviou na natureza humana, porque ele não podia utilizar a divina, porque ele tinha que representar no corpo humano toda a humanidade que estava debaixo da lei. Então, queridos, o Jesus que morreu na cruz não foi o Jesus divino. E temos como provar isso, temos como fazer prova da verdade. Veja bem, o texto de 1 Pedro diz que quando Jesus morreu na cruz, naqueles 3 dias que ele levou para ressuscitar, ele foi, o divino, foi até as prisões espirituais pregar para aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo na época de Arca de Noé, e todos quanto creram no Senhor Jesus, ele os levou e os conduziu para o seio de Abraão, que ainda não existia, que agora é o primeiro céu. Compreenderam? Então vejam, Jesus divino foi a mansão dos mortos, como diz a Bíblia Católica, prisões espirituais, onde as pessoas estavam aprisionadas quando morriam, porque não tinha Salvador ainda. O Salvador estava contido na promessa final da lei, que é Cristo, que ele viria de Jerusalém. O texto de Isaías 53 dá o nome Emanuel, e estaria conosco. Então o Jesus humano, ele foi até lá e apregoou, ou seja, ele não apregoou como nós pregamos no púlpito, que Jesus salva, que Jesus fez, tal. Não, ele pregou para eles dizendo: eu sou a promessa da lei. Eu sou a promessa da lei. Porque a lei falava que viria o Salvador, porque a lei ela não salvava. A lei, nós estávamos debaixo da lei para reconhecer o pecado que estava em nós, para sentir a necessidade do Salvador. A lei não salvava ninguém. Então, Romanos 3,20, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. E a lei não era para ser cumprida por humano, ela foi produzida para o próprio Filho de Cristo usar. Por quê? Porque Deus veio no corpo humano, se humilhou e veio, nasceu de um corpo homem, de mulher, nascido de mulher, para sentir a fraqueza do homem no pecado. Porém, ele nunca pecou, porque ele tinha duas naturezas. Então, naquele período da morte, ele desce lá
nas prisões espirituais, porque quem morria não tinha Salvador ia para prisões espirituais, porque não tinha Salvador. Então ele vai até lá e prega. Como que ele prega? Eu sou a promessa da lei. E todos quantos creram, isso está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Paulo fala que ele foi até lá. E depois de conduzi-los até o céu, foi glorificado e retornou. E ressuscitou. E depois ele ainda vai e volta, e depois ele diz, eu tenho que voltar para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então há uma questão de uma dúvida muito grande sobre o Cristo que morreu. Quem morreu foi a natureza humana, porque ele nos representou na morte de cruz. No castigo merecido por causa do nosso pecado, ele assumiu a nossa forma, e a cédula que apontava, que nos condenava, estava sobre ele, e ele a cravou na cruz, nos dando hoje o direito de sermos salvos de acordo com a nossa fé em Jesus Cristo. Creia nessa palavra. Leve essa palavra à frente para que as pessoas tomem o verdadeiro conhecimento do significado da morte de Jesus. Mas o humano, Jesus, ele é Deus, ele existe desde a eternidade. A salvação do homem já estava prevista desde Gênesis, desde o início da criação do mundo. Porque Deus já sabia que o homem ia pecar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nos ajude nesse canal. Eu vou fazer vídeos agora curtos. Vídeos mais curtos, que é para ficar fácil de você acessar, compreender e assisti-lo até o final. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Me ajude a divulgar a palavra de Deus, que essa é a missão que Deus colocou no meu coração. Amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Conto com você. Se inscreva e dê um like nesse vídeo para nos ajudar, para que o YouTube lance ele e apresente ele como opção de um vídeo sobre Jesus. Amém?